Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021. Nós temos, então, a partir de agora, uma defesa de estágio curricular supervisionado, feito pelo aluno Marco Antônio Scopel Silveira. E o estágio foi realizado na empresa Agrimar Produtos e Máquinas Agrícolas, do município de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Inicialmente, também quero agradecer a presença da Johanna, representando a Coordenação Geral de Extensão, e também agradecer que gentilmente o professor Bruno aceitou ser membro desta banca examinadora. E a partir de agora, então, Marco, tu tens aí em torno de 20 minutos, 25 minutos para fazer a tua apresentação das tuas atividades desenvolvidas durante o estágio curricular. E posteriormente a isto, a banca, né, fará-te alguns questionamentos, algumas perguntas em relação ao teu trabalho realizado. Então, a partir de agora, a palavra é contigo, Marco. Tá bom. Ah, uma boa tarde aí a todo mundo que está presente aí. O meu nome é Marco Antônio Scopel Silveira, né? Sou aluno do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. E, primeiramente, queria agradecer também a presença do meu professor orientador, o professor Nestor Valdir, ah, e a presença da banca, o professor Bruno Panceira, né? Gostaria de começar aqui. ah, Hoje eu vim apresentar minha defesa de estágio, né? Curricular, que se baseia na venda de insumos agrícolas e assistência técnica em batata. Bom, falando um pouco da empresa, né, passando um pouco da identificação dela, a Agrimar, de nome fantasia Agrimar Produtos e Máquinas Agrícolas, se localiza no endereço perimetral Graziotin, 719, localizado em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Meu supervisor de estágio foi o senhor Érico José Camargo, e a minha área de atuação foi na venda de defensivos e insumos agrícolas na assistência técnica. O período de realização do estágio foi de 26 de julho de 2021 a 27 de agosto de 2021, com uma duração de 200 horas. Bem, vamos começar então. Os municípios aqui da região serrana, aqui, na qual eu fiz o estágio, que a Agrimar cobre, são municípios muito conhecidos pelo plantio de olerícolas e pomáceas, né? Ah, e esse plantio geralmente é muito originado da agricultura familiar, né? Que exerce um papel muito grande aqui na nossa região, principalmente falando de batata e maçã, né? E, além do mais, a batata é a hortaliça de maior relevância no Brasil, né? Com uma produção anual de 3,8 milhões de toneladas, que são cultivadas em aproximadamente 125 mil hectares, com dados do IBGE de 2020, né? Falando um, opa, falando um pouco aqui da região serrana aqui e das cidades que a Agrimar cobre aqui, da filial 3, né? São José dos Ausentes é um município que é produtor de batata aqui, que é cobrido pela minha empresa, a empresa Agrimar, quer dizer, e conta com uma área de 2.200 hectares de área cultivada de batata, né? Produzido em média 19.250 quilos por hectare. E a cidade de Bom Jesus, no qual se reside a empresa, dispõe de 3.000 hectares de área plantada, produzindo em média 20.000 quilos por hectare. E a região serrana, ela é representada por São José, o município do qual eu tinha falado, Ibiraiaras, Bom Jesus e Lagoa Vermelha. E essa região é a região que mais produz batatas no Rio Grande do Sul, né? E esse ramo é um ramo de grande importância para a economia local e para a geração de empregos, né? E assim as empresas como a Agrimar, elas contribuem para incentivar essa atividade agropecuária na região, né? Falando um pouco do histórico da empresa, a empresa inicialmente começou com o nome de Agrícola Nordeste, em 1970. Ela deu seus trabalhos no dia 15 de março, pela iniciativa do senhor Giacomo Risi e seu filho Nadir Risi,
com esse nome Fantasia Agrícola Nordeste, né. Hã, e ela se fortaleceu principalmente com as culturas de batata e abóbora, que que ela se fortaleceu muito com isso, por causa que a empresa, ela foi muito ela foi implantando aos agricultores essas primeiras sementes híbridas de abóbora na região, sabe. Porque nessa época de 1970 foi uma época muito marcada por isso, sabe, as primeiras exportações de produtos químicos, dessas sementes híbridas, e e a empresa então ela iniciou essa comercialização, né. E foi uma das primeiras também que iniciou a comercialização dos defensivos agrícolas e, consequentemente, foi trazendo as máquinas e implementos agrícolas também, né. E para quem adquiria esses produtos, a empresa ela garantia também assistência técnica a esses produtores, né. E assim criando um vínculo com o produtor e com a empresa, né. Aqui temos uma foto antiga da primeira filial, que era localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul também. Era uma fachada da empresa pioneira, no caso, né. Bem, falando um pouco do histórico da empresa atualmente, né, a empresa atualmente ela conta com 10 lojas, cobrindo os campos de cima da serra, a Serra Gaúcha, a Grande Porto Alegre e o litoral norte do Rio Grande do Sul, né. E dispõe de diversos produtos como insumos agrícolas, sementes, grades, arados, roçadeiras, motosserras e tudo mais, né, desintegradores. Aqui é a fachada da filial no qual eu realizei meu estágio, né. Falando um pouco da infraestrutura física da empresa, né. A empresa ela conta com estacionamento, que fica aqui do lado, nessa foto aqui, e fica aqui na frente também a área a área comercial, que é essa área da foto da esquerda aqui, conta com 2 balcões de atendimento, que são esse e esse, o balcão para pagamentos e orçamentos também, que era feito aqui, e a sala de gerência que se encontrava lá no fundo. Hã, os atendimentos dos clientes era feito aqui, geralmente nesses 2 balcões. Eu fazia os pagamentos aqui e, às vezes, se tivesse que pedir algum produto, fazer algum orçamento ou grandes quantidades de produtos, era resolvido na sala da gerência lá, caso não houvesse produto ou algo assim, né. E aqui atrás se localizava o depósito da empresa, né, que ficava nessa parte do lado aqui, ó. O depósito da empresa era armazenados os fertilizantes, né, alguns insumos, algum sementes e também ficava aqui os defensivos agrícolas, né, nessa porta cinza aqui do fundo, que ficava armazenado separadamente. Aqui também ficava a empilhadeira para organização do estoque, né, e é isso. Bem, falando um pouco do atendimento da loja, né. O atendimento, eu fazia mais a recepção dos clientes, né, e assim eu encaminhava eles para o vendedor técnico responsável, né. E para qualquer venda de defensivos agrícolas, era necessário fazer o receituário agronômico, né, que era de o que é obrigado que é de obrigatoriedade, né. E quando existia 3 ou mais clientes na loja, né, eu fazia o atendimento desse terceiro cliente, perguntando da sua necessidade, né, e caso eu conseguisse atendê-lo, né, conseguisse atender a sua necessidade, eu mesmo encaminhava a venda, né. Ou se não, eu pedia para que ele esperasse para um vendedor técnico responsável ali, para fazer a venda, né. Bem, falando um pouco para qualquer tipo de venda, era necessário ter esse registro na loja, né, qualquer tipo de venda mesmo. Então, era necessário fazer esse registro aí. Hã, bem,
O que era mais vendido durante esses atendimentos aí era os adubos, né? Adubos, defensivos e tudo mais. Mas principalmente os adubos, geralmente falando de nitrogênio, né? E, e eu realizei algumas vendas desses adubos e defensivos também. O que era mais vendido era o Moncut, né? Que era utilizado para a doença da podridão do colo, né? É mais conhecido como risoctoniose, por causa que estava no início da cultura da batata ainda, né? Então eles usavam isso para o tratamento de suco, né? Eles usavam o Moncut para o tratamento de suco. E como estimulantes vegetais, o que era muito vendido era o Dormex, que como os pomares estavam em época de dormência ainda, né? Eles estavam utilizando esse Dormex para iniciar a quebra de dormência de maneira uniforme, sabe? Isso é muito utilizado nas frutíferas de clima temperado para ter uma uniformidade na brotação das gemas, né? Tá, falar um pouco dos receituários. Os receituários, eles eram de muita importância, né? Por causa que eles eles podem ocasionar graves consequências ao meio ambiente e à saúde humana, se aplicados de forma errada, né? Então a empresa ela assegurava esse compromisso, né, com a sanidade ambiental e humana. Então fazia esses receituários agronômicos para cada venda de defensivos agrícolas, né? E esses receituários eram confeccionados pelos próprios vendedores, né, técnicos, que acompanhados do bloco do produtor para ter ciência do tamanho da cultura, do qual cultura, do tamanho da área, para indicar a quantidade certa de produtos, e com esse conjunto eles elaboravam o receituário. Ah, eram emitidos 5 vias desse receituário, sendo a primeira do usuário, né, do produtor, a segunda do estabelecimento, a terceira do órgão fiscalizador estadual, a quarta com o técnico que assinou a receita, né, e a quinta ficava no bloco do produtor, né. E obrigatoriamente constava o nome do produtor, CPF e doença da praga, daninha, tudo. Aqui tem um exemplo de um receituário. Esse receituário aqui eu tive a oportunidade de ajudar eles a fazer, que se tratava do produto Moncut aqui, como está descrito aqui, ó, para o tratamento preventivo da risoctônia, né, que no caso é a podridão do colo, né. Foi vendido para uma cultura de batata, para o seu José Wonsowski. Aqui tem todos os dados, a Fazenda Caraú, no próprio município de Bom Jesus. E aqui tem as orientações para a aplicação e para o manejo dessa praga. Falando um pouco das entregas desses produtos nas, nas propriedades rurais, né? Bem, essas entregas eram feitas pelos próprios vendedores internos, né? Que faziam suas vendas diretamente nas propriedades ou por telefone com os produtores. E nessas entregas a gente fazia mais a troca de informações com o produtor, né? Tipo, orientava ele da melhor forma para ele aplicar o produto, ou orientava melhor a área de aplicação, melhor hora, para ele atingir esse máximo potencial produtivo, né? E continuar tendo confiança com a empresa, né? Aqui tem alguma foto carregando ali os defensivos, e aqui nós descarregando. Nesse dia estava até nevando ainda, dá até para ver aqui, ó. Foi bem na época da neve aqui. Bem, agora eu vou falar um pouco das visitas nas propriedades, né? As visitas eram agendadas com o produtor, ou por telefone, ou ele se direcionando até a loja, né? E eu tive a oportunidade de fazer 3 visitas em produtores de batata, né? Nessa primeira visita, o produtor estava apenas preparando as batatas sementes para o plantio, né? E para que elas sejam bem e para que elas sejam preparadas, no caso, né, elas precisam estar num bom estado fisiológico de conservação, ou seja colhida na época correta, esteja bem túrgida e bem firme, né.
e sim visando tu melhorar a uniformidade do plantio e tudo mais, né. E elas eram e para isso, para visar a uniformidade do plantio, eles também faziam a classificação dessas batatas sementes, né. E eles classificavam elas em pequena, média e grande. Aqui tem um classificador de batatas dessa propriedade que eu visitei em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Elas eram divididas ali, ó, nesse primeiro saco, a batata vinha da cá, eles soltavam o bag de batata aqui, as batatas subiam aqui, ó. Nesse primeiro bag ficavam as batatas menores, aqui era como se fosse tipo uma peneira. Aqui caiu as batatas menores, aqui as médias, aqui as grandes, né. A pequena, ela era utilizada nesse primeiro plantio, entre o final de agosto a setembro, né, porque os brotos dela se desenvolvem mais rápidos que as batatas médias e grandes, né. Então, ela era plantada antes, né, com no mínimo uns 2 brotos ela já podia ser plantada. E as batatas médias e grandes, elas precisavam de uma maturação fisiológica maior, sabe. Então elas eram plantadas de dezembro a janeiro ali, mais no final do ano aqui na que tá sendo agora, né. Então tu garante uma maturidade fisiológica maior para essas batatas maiores, né. Deixa eu ver. Tá, falando agora da segunda propriedade. A segunda propriedade eu tive a oportunidade de acompanhar um replantio de batatas, né, que conversando com o produtor lá, a gente viu que se tratava de um replantio, que ele já tinha plantado no ano anterior, e ele queria plantar novamente batata, né. Então a gente pediu para que ele fizesse um breve nivelamento desse solo, né, para assim deixar o leito mais favorável para o plantio, né, removendo todas as daninhas e tudo mais. E também para que ele passasse uma grade aradora nessa primeira semana, né. E logo na segunda semana ele já iniciou o plantio, que ele já tinha feito as primeiras adubações, as correções de solo, tudo. Então na segunda semana ele já iniciou o plantio, né. Então a gente recomendou para ele que ele fizesse antes de plantar, ele passasse a enxada rotativa, para diminuir a incidência de torrões e tudo mais, né. E então ele utilizou a cultivar ágata e o adubo 4-14-8 como cobertura, porque esse adubo ele incentiva mais o crescimento radicular, né, que para batata é muito importante. Alguns produtos que também foram utilizados no plantio, como tratamento preventivo de sulco, foi utilizado o Moncut, né, com 2 litros por hectare, para o tratamento da podridão do colo. O Frontside, com 2 litros por hectare também, para o controle da sarna. O Sabre, com 4 litros por hectare, utilizado para o controle da larva alfinete, que ele já havia falado para nós que havia sido um problema no ano anterior, a larva alfinete, né. Então a gente recomendou os 4 litros por hectare. E de aminoácidos, a gente recomendou o Soilplex Root, por 1 litro por hectare, que é um enraizador, que auxilia nessa formação das raízes, que também ajuda muito no plantio da batata, está sendo bastante utilizado aqui na região. Aqui as etapas do plantio, né. Primeira imagem ali fica o trator acoplado com a enxada rotativa. Ele passa primeiro ali para fazer esse destorramento do solo e deixando a terra mais solta, né. Aqui, na imagem do meio, tá o trator acoplado com a plantadeira de 2 linhas, com 2 operadores para garantir que caia uma batata por vez na linha do plantio, né. E também eles verificavam a distribuição correta do adubo, né, do 4-14-8, que era para aquecimento radicular, né. Já na terceira propriedade, hã, a gente se deparou, a gente viu que eles não tinham iniciado ainda o plantio, né, e já era no final do meu estágio essa terceira visita. Então eles pediram para nós que nós fizesse essa regulagem de vazão de adubo da plantadeira deles,
porque essas máquinas elas tinham passado por uma recente manutenção, sabe? De lavagem e tudo mais, né? Então, então acabou desregulando essas máquinas, né? Então a gente teve que fazer essa regulagem de duas plantadeiras, né? E para isso a gente primeiramente mediu o tamanho do pneu da plantadeira, porque o adubo ele sai da plantadeira conforme a roda gira ali. E daí a gente pegou, mediu o diâmetro dessa roda, pegou e fez vezes 5 esse diâmetro, né? Que daí a gente tinha um comprimento de mais ou menos uns 4 metros ali, que a roda girava ali com esses 5 giros, né? Que a roda ia com esses 5 giros. Então, a gente girava 5 vezes a roda e colocamos o responsável pelas máquinas para fazer o recolhimento do adubo, né? Recolhendo esse adubo, a gente pesava e assim fazia uma média de quilos por hectare que era gasto de adubo, né? Logo após isso, a gente pediu para que os responsáveis pelas máquinas eles engraxassem todos os implementos, fizesse a limpeza dos tanques dos defensivos, claro, com todos os EPIs e coisa, e, e assim a gente concluiu essa visita. Bem, as considerações finais, eu acho que foi de suma importância o, o estágio, porque além de aplicar os conhecimentos adquiridos tecnicamente, tu aplica os conhecimentos que tu aprendeu até na vivência do colégio mesmo, né? Porque tu conviver com as pessoas ali trabalhando diariamente, tu visitar as propriedades, tu conversar com os produtores, tu tem que ter um certo conhecimento ali e saber gerir bem isso, né? E sem falar também da troca de informações, não só com os técnicos da loja, mas também com os produtores, né? Que às vezes, por exemplo, tu aprende muita coisa que às vezes tu nem imaginava, né? E também sobre uma noção do mercado do técnico agropecuário, porque às vezes na sala tu não tem uma noção do que realmente é o trabalho do técnico, né? E com o estágio tu vê realmente o que é esse trabalho, como é que é feito, que é abordado, a seriedade que é esse trabalho. Então foi de muita importância esse estágio para mim. E eu acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Muito bem. Acho que na sequência, então, já passamos, né? Agradecemos aí inicialmente a apresentação do Marcos Copel, do seu relatório de estágio, e Uhum. já passamos a palavra ao professor Bruno para fazer os seus questionamentos. Ok, muito obrigado. Então, professor Nestor, parabéns, Marco, pela tua apresentação e teu estágio. Obrigado, Deu professor. para ver que tu aproveitasse ali bastante, né? Então, fiz algumas sugestões, correções no texto mesmo que tu mandaste, Uhum. e aí o arquivo ele deu uma desconfigurada quando eu alterei ali as coisas, né? Mas eu vi que o teu estava bem formatado, porque Aham. veio nas duas versões, em editável e em PDF, então não tem problema. Mas eu vou mandar para o professor Nestor essas alterações e vou fazer algumas perguntas. Não fica com medo, vai dar Beleza. tudo certo. Eu tenho algumas perguntas. Essas visitas que tu fizeste era para foi na cultura da batata. Eu Uhum. percebi isso. Mas tu também atendesse bastante e citou ali, né, a questão dos pomares, principalmente de maçã. Era isso? Sim, sim. Que até pode falar. É que esses pomares eu não acompanhei, sabe? Porque quem me acompanhava lá no estágio, ele fazia apenas a assistência técnica em batata, sabe? Uhum, Então eu acompanhei apenas na loja esses pomares de maçã, sabe? entendi. Mais nas vendas mesmo É, dos mais nas produtos. vendas na loja mesmo, sabe? Ok. E É, aí se baseavam praticamente na cianamida, né, no Dormex, no Dormex para essa uniformização da brotação das gemas, né? porque era inverno ainda, né?
Isso, era inverno, tava iniciando a quebra de dormência ainda. Exato, daí eles iam preparar para quando viesse primavera ali ter essa Aham, uniformidade. Tá, ótimo. isso mesmo. Só até que eu vi aqui, deixa eu abrir aqui. Tu colocaste, é interessante, apesar de as visitas e ser só na batata, Uhum. também trabalhou com a cultura ali da maçã. Tu chegou a citar em alguns lugares, tanto é que eu sei, né? E Aham. só que daí nos objetivos, alguma coisa, está pontuado aqui, tá? Não precisa nem anotar. É interessante colocar também, né? Que foi ali objetivo em outros pontos, que também teve essa outra cultura Aham. acompanhada, né? Nem que foi acompanhada do balcão. Indiretamente ali, né? Exato, mas Uhum. foi. Essa é uma pena que eu sinto, né? Poucas, até foi 3 vezes, né? Às vezes tem gente que vai em agropecuárias, em É. lojas de comercialização e fica só no balcão. É uma experiência válida, claro, faz parte também, sem dúvida, mas o mais interessante é isso que tu fez ali em três ocasiões, né? É. Tá, essa que eu acho muito mais valoroso, né? Essa saída Uhum. a Eu campo. também acho. É. Tá, então vamos aproveitar que tu tá com a tua apresentação aberta e vai lá na regulagem de máquinas, né? Aquela hora que tu Aqui? falaste. Aham. Exato, aí. Tá, então aí não é o diâmetro, né, da roda. Não é o Ah, diâmetro, né? é em roda, Ou circunferência ali, né? circunferência ou perímetro, exato, é Ah, isso bom. mesmo. Ah, eu É, me expressei errado então, é. tranquilo, tranquilo. Coloca ao redor da roda toda, ou lê no pneu mesmo, tem gente que Isso, vai ali no ler, pneu, é. Ali no pneu, é. Aham. porque às vezes no pneu mesmo aparece circunferência e dá em centímetros, enfim, tanto faz, né? Uhum. Ou pega uma fita e uma trena, que é mais dura, mas dá também, ou pega um É. barbante e depois bota na trena, enfim, tem vários métodos. Uhum. E aí faz esse cálculo tranquilo aí, né? Que tu Uhum. não chegou, tu explicou, não chegou a botar o cálculo, mas é isso. É o quanto cai ali naquela faixa, É. vezes o que percorreu, ponto final, bem tranquilo, bem fácil mesmo, É né? um cálculo bem tranquilo, é. É. Só Uhum. que tem uma coisa que não foi considerada, porque vocês fizeram regulagem aonde? Aonde que tu tá aí na foto? Ah, aqui é numa propriedade em Bom Jesus, né? Isso, mas na É. lavoura ou no galpão? É no galpão de máquinas No deles, é. galpão de máquinas. Aí te Isso. faço uma pergunta. Aham. Será que tu girou a mão com a mão livre, a roda estava talvez até meio dura, que tu falasse que sugeriu o engraxar, né, lubrificar os equipamentos, Aham. tá? Gira ali com a mão, tranquilo, conta as 5. Será que ah, as 5 voltas vai acontecer, tanto quanto tu girou, ou 5 voltas no campo? Claro, com certeza vai girar Aham. milhares de vezes no campo. Mas Sim. será que as voltas que dão no campo equivalem à mesma distância teórica que vocês, quer dizer, viram na prática aí quando girou? Não, O não, que é por pode isso que acontecer no campo? a gente também a gente dava tipo uma porcentagem de 10% a mais ali de Uhum, adubo, sabe? Que a gente botava a exato. mais, né? Por É, causa que às vezes no campo ali o terreno não é perfeito, né? É um é. terreno pode ser íngreme ali, às vezes pode vazar um pouco de adubo, tudo mais, né? Com certeza pode acontecer isso que tu falaste, É, mas principalmente na derrapagem, né? Porque é também. aí a roda tu girou na mão e contou as voltas. Agora, Aham, quem vai girar é o deslocamento do implemento e o atrito que a roda tem no solo da lavoura, que aham. não é igual um asfalto ou um calçamento, que às É, vezes está não. mais úmido, às vezes tem mais palha, menos palha, e eu falei derrapagem, né? Mas essa patinagem aí é Uhum. que o pessoal usa mesmo, 10% por aí, né? Se É, quisesse aferir, era só contar as voltas lá no, marcar a parte inicial, um traço no pneu e lá marcar no campo, mas eu acho que o pessoal faz mais mesmo, e tá certo, tá? Dá certo. aham. Se o equipamento tá bem, com a manutenção em dia, digamos assim, esse 10% aí mata a cheirada quase completa, mas Sim. se tivesse, é claro que é uma assistência técnica bem característica, né? É de quem vende, né? É de quem vende. É, Não é de uma instituição, de um órgão ou de um não. técnico contratado pelo produtor para, ó, me faz cair aqui Isso, X toneladas. justamente. É. Aham. Então é assim mesmo que é feito, né? Se fosse o professor Bruno, como agente técnico, eu faria essa regulagem como foi feito e ia lá no,
no campo aferir, ver se de fato o 10% da patinagem bateu, né? É Mas, suficiente, né? Uhum. tranquilo. Às vezes pode ser menos ou mais. Aham. E aí, claro, né? Se a gente pensar na venda, quem vai dar assistência técnica é quem está vendendo, ele vai, às vezes, preferir que caia um pouco mais, né? Porque vai É. vender mais no final. Aham. Essa é uma, digamos assim, das falhas que até tu colocaste lá no final, né, no teu relatório. É É. uma das falhas inerentes do sistema. Quem dá assistência técnica, que era para ser técnica, vende e visa o lucro, não por ser maldoso ou capitalista, não é isso? Tem É. que ter lucro, senão ele perde o emprego, a empresa falha, enfim, né? É, né? Uhum. Então, isso gera algumas imperfeições, né? É. Que é assim, eu vou dar preferência para atender tecnicamente o cliente que gera mais lucro, que compra maior volume, que negocia É. melhor comigo. E aí, às vezes, fica outros ali De fora disso, de né? fora, que daí deveria ser atendido por outras pessoas, mas que não acontecem, e aí É. no campo ocorre, né, a falta dessa técnica bem aplicada. Show de bola. Essa era uma. Ó, ali tem como é que vocês chamam essa balança aí que tu tá mexendo? Bah, eu nem sei te falar o nome, na verdade, né? Bah, Eu sei que rapaz, foi o meu instrutor do estágio lá que tinha essa ela aí lá. eu conheço como balança italiana e parece dos meus parentes É, lá de Sananduva, que é do Rio Grande do Sul aí também. mas eu não duvido ser mesmo, porque era complicado essa balança aí. Funciona bem, só que É, a gente acha arcaico, mas é bem legal, bem interessante. Tu leva é, para onde tu quer e também funciona aí na prática. aham, é diferente mesmo. Né, professor Nestor, imagina se fosse uma balança digital de 4 dígitos, mas tem que achar uma superfície plana e como é que ia achar aí no barracão do produtor, né? Essa pendura mata a charada. É, Né? Então, Com certeza. perfeito. Show de bola, né? Essa que eu ia te perguntar também, que tu falaste ali da assistência e do lucro, né? uhum. Que tu colocou, enfim, já foi contemplado. Agora, eu sei que tu é daí mesmo, né? Sim, isso daqui mesmo. Porque uma vez eu passei a Serra do Rio do Rastro fechado, eu passei por aí e te vi num domingo ali, enfim, na avenida ali, Capaz? se divertindo com os amigos, mas eu passei meio É. rápido. Daí. Vai, E, que coincidência. e tu reclamou que tava muito frio aí, rapaz, não é serrano? Tava, nossa, mas é que naquela época tava nevando e tudo, né? Aqui, É, ó, dá pra ver nessa imagem aqui, ó. exato. Aqui a neve nos pinheiros, aqui, ó. Sempre é frio na Serra, mas especialmente, né, neste Essa ano, época tava feia. tava mais frio ainda. É, E não adianta, né? O trabalho é esse mesmo, né? Tem que é, estar no frio, no calor, seja lá onde for. Tá, teve até pode voltar naquela imagem, né, que tu falaste, na imagem, essa aí, que essa? falaste do preparo, né? Essa aí é daquela Uhum. área que já foi cultivado batata. É o replantio de batata essa área aqui. Tá, me explica Uhum. como é que é feito, digamos assim, o processo inteiro, digamos. Foi colhido num ano, ok. Como É, é que foi vai colhido até no plantar ano. de novo? O que que acontece na área até ser semeado novamente, plantado, no caso? Que nem eu apenas acompanhei ali aquela parte que ele solicitou pra nós, sabe? Que ele solicitou que nós chegasse lá, por causa que queria fazer esse replantio, né? Que ele falou pra nós, coisa. Daí ela estava coberta apenas com palha, essa lavoura, né? Então a gente pediu para que ele passasse a grade aradora, né? Para vir eliminando a planta invasora e destorroando também o solo, né? E como aquele terreno já estava mais aerado, assim, né? A gente só pediu para que antes do plantio ele passasse essa enxada rotativa para destorroar mais ainda, né? E então ele iniciou o plantio assim mesmo. Que eu Beleza. peguei meio pela metade esse plantio, sabe? Uhum. Eu Quantas não. vezes eles costumam plantar no mesmo local? Ah, no máximo 2 vezes, hein? No É máximo isso, né? duas. Isso É. que eu perguntar, senão depois, na terceira, na quarta, já fica Daí totalmente já. inviável. Uhum. Ótimo. E aí, como é que é feito essa. Vocês acompanham os produtores, que nem, às vezes, Uhum. no caso da batata, imagino eu, não necessariamente sejam o proprietário da área, né? É Sim. muitas vezes arrendado por determinado período. É isso? Uhum. Que nem nesse caso aqui era o próprio produtor que tava fazendo ele tava operando o trator da plantadeira, né? Uhum. Mas ele mesmo que fazia o cuidado, né? Entendi. E ele rotaciona dentro da área dele e arrenda É, outras. isso aí.
geralmente era a área para gado, da pecuária. Geralmente a área de gado, que aqui na nossa região é uma região de muito morro, né? Daí é poucas as áreas que dá pra fazer lavoura realmente, né? Tá, show de bola. E aí, eu não parei para corrigir, né, se a lista de tabela de figura estava batendo na página, essas coisas eu não cheguei a ver. Fiz Uhum, algumas dicas ali de pouca coisa que eu achei ali de concordância, né, tava bem ali bem tranquilo, né? uhum. E nessa parte aí não vou pontuar, né? Eu tô até com ele aberto aqui, na hora que a gente acabar eu já mando pro professor Nestor e aí ele junto contigo, né? Ele aceitam, corrigem, fazem ali o que Aham, achar necessário. Beleza. Agora, se tu quiser, tu pode até tirar a tua apresentação aí, parar beleza. com a apresentação. E tu colocou ali, né, que tinha. Pode fechar tudo aí. Pode fechar? Pra- Aí, E até para com a apresentação aí. aí. Aí, É aqui, né? isso aí. Aí. Beleza. E aí tu colocou ali que foi requisitado o bom senso e o respeito, como em tudo na nossa vida, né? A gente tem que É. ter bom senso e respeito em tudo. Mas Aham. eu lembro muito bem do meu estágio final ali, de conclusão, de curso, que é basicamente, claro, isso é, ao meu ver, eu acrescentaria ali a própria ética, né, e a moral, enfim, Uhum. mas é nisso que a gente constrói a nossa relação. Eu contigo, eu com o professor Nestor, com os meus superiores e se fosse o caso, né, se eu tivesse algum, coordenasse alguém que fosse meu Aham. subalterno também. Mas, de fato, é isso que rege, né, a nossa relação humana, vou até extrapolar, e Uhum. que, de fato, é o grande desafio, né? Tudo requisita, mas o desafio é, É. É que às vezes é simples o cara saber aquilo, né? Mas o cara botar em prática mesmo, né? Que é isso exato. por isso que eu quis frisar isso, sabe? Não, concordo, tranquilo. Não tô falando que tu age sem bom senso e Ah, desrespeitando os outros, não é isso que eu tô falando, mas eu aham. quero dar o exemplo que é justamente isso, porque tu encontra ali produtores e clientes, e agora, como a maioria dos clientes são produtores, né? Tu É, encontra ali clientes que uns já são mais tranquilos, estão mais abertos, outros querem é, se impor por nada, troco de nada, né? sim. E então, esse bom senso e obviamente, né, o respeito, ele se torna ali bem, sobretudo nessas relações, muito importantes, né? Uhum. O, tá, aí tu colocaste ali essa questão dos desafios e tudo mais, ou até uma coisa eu acho interessante ali, dos limitantes, fatores limitantes e as sugestões, é a questão claro, tu observou ali que até eles comentaram, talvez, acerca da legislação para armazenamento, a estocagem Sim, da dos estoque do. defensivos, Uhum. eu acho interessante dar uma reescritura ali que, claro, tu não falou isso, né, mas às vezes quem lê vai dizer assim, ó, o Marco, o Nestor e o Bruno, que fazem parte da banca aqui, estão dizendo que vocês estão Aham. ilegais aí porque não obedeceram à legislação. Então, é só, às vezes, escolher ali, né, alguns termos de possivelmente, ou Ah, que entendi. a observância poderia ser melhor quanto à altura. É só deixar Aham. assim, que não está mal escrito, né? Mas para tentar ter esse resguardar, né? Nos resguardarmos nesse Aham. aspecto. E tanto é que tu nem mostrou foto. Tu chegou a entrar lá? Eu entrei lá, eu entrava lá às vezes pra pegar alguns produtos e coisa, mas não cheguei a tirar foto mesmo. Sim. Não, tranquilo. Aham. Até melhor não pôr. Porque Aham. agora que eu parei para refletir sobre isso, que geralmente aonde se pega as maiores das irregularidades é quanto a isso. Porque tem que É, ter local para coletar um vazamento, tem que ter ventilação, tem que ter pé direito, distância entre o produto, distância entre é, a parede. E isso acaba não inviabilizando, mas são muitas regras que o pessoal, e olha, eu vou ser sincero, eu trabalhei 1 ano e meio, mais 6 meses de estágio, e eu nunca vi alguém que cumprisse todas as regras mesmo, sim, né? Mas né? nossa.
Só um mesmo que era tipo o exemplo de uma associação de fumo, que era o exemplo, como se fosse a propriedade modelo. Aquele ali Aham. sim, mas porque era só para mostrar, né? O resto, tudo que ninguém Sim. via, era feito, né, com essa observação não tão estreita, né, da legislação. Uhum. Tu chegou a trocar uma ideia com eles da onde que vem a batata semente? Como é que é feito esse processo que tu colocou A ali? batata semente são eles mesmos que cultivam, sabe? Eles cultivam, por exemplo, eles vão plantar, por exemplo, 40 hectares, sabe? Eles pegam uma área de 20 hectares só para plantar batata semente, sabe? Que daí Uhum, eles plantam anteriormente ali, e daí quando chegar perto do plantio ali, eles maturam ela e fazem aquela classificação, no caso, né? entendi. E aí, o armazenamento, ela chega a ficar armazenada? Ela é armazenada nos galpões de máquinas ali, sabe? Tipo aquele que Uhum. eu mostrei ali, sabe? Sim, Que não é senão, tem que não. ser nesse galpão, sabe? Senão ela não amadurece, no caso, né? Sim. Ah, tá. É porque às vezes é um problema que se tinha, né? Era com a questão da temperatura. E Aham, eu tive a oportunidade no Rio Grande do Sul, algumas propriedades, mas mais lá em Minas Gerais e no Cerrado mesmo, onde eles estavam cultivando e foi onde eu tive uma oportunidade de atuar. E lá a temperatura é diferente da nossa aqui na Serra, né? sim, E aí era o cuidado, eles tinham que ter o cuidado com a temperatura de armazenamento, que às vezes não era tão cuidado. E aí essa se propagava, né, esse problema da questão fisiológica mesmo da batata aham. semente. Diferente da batata que a gente consome, a gente compra para comer aquele produto, essa não, ela tem que brotar, emitir ali as Ela tem que. brotações Uhum, e gerar uma planta viável, produtiva para ser colhida lá no final. Tá, perfeito. Então, o armazenamento é feito nos galpões mesmo. uhum. Tranquilo. Então, então, né, Marco, o que eu tinha para fazer era isso mesmo. As outras questões estão ali no arquivo, que quando a gente for fizer a avaliação, eu peço para o senhor Nestor me lembrar de enviar, senão é capaz de esquecer. E o que Tá eu bom. tenho de fazer pergunta para ti eram essas mesmo. Então Ah, tá, muito não, obrigado, professor. a última, né? O que que Mais vai uma? fazer? O que que vai fazer da vida? Ah, eu tô pretendendo ano que vem entrar em zootecnia lá em Lages. Ah, Vou legal. fazer zootecnia, por causa que no fim eu quero ajudar a minha família ali, né? Que ela já tem uma criação, né? E daí Hum, eu queria fazer esse curso para complementar mesmo. entendi. Aham. Zootecnia em Lages, qual é a universidade? É lá no CAV lá. Oh, nem sabia, me É na formei lá, UDESC, mas... né? Uhum. é, tá, show de bola. Que andaram abrindo novos cursos, né? Tem ambiental, florestal na minha época tinha, sanitária, daí tem agronomia, É, veterinária e zootecnia também. isso aí. Aham. Ah, show de bola. Então tá, agora sim. Então, né, depois talvez a Então gente vai tá. falar mais, mas se não, boa sorte na tua trajetória aí. Aham. Valeu. Então tá, professor. Muito bem, então, a gente agradece então a participação do professor Bruno com seus questionamentos, enfim. Uhum. Então, a partir de agora, Marco, nós vamos encerrar aqui a apresentação. Então, beleza. Nós vamos em seguida, eu vou parar a gravação e a gente vai fazer aqui a avaliação da tua apresentação e do teu relatório, tá? Tá bom. Então, normalmente, de praxe, o que a gente faz? Nós encerramos agora a gravação, aí a gente pede, então, na sequência, que você saia um pouco dessa reunião, tá? E fique Uhum. atento no celular. Eu acho que daqui a uns 3 minutos, 4 minutos, aí no máximo, você já deve retornar para essa mesma sala de reuniões, tá? Então tá beleza, professor. Aí, se tu quiseres ficar ali no celular, eu vou te dar o momento que você pode entrar. E aí, Tá bom. enquanto isso, finaliza aqui a avaliação da tua apresentação no teu relatório, e quando você retornar, a gente apresenta para você esse resultado final, tá bom? Tá bom. Beleza, eu vou saindo aqui então. Tá, eu vou parar de gravar também.